Aula, o estudo de hoje, doutora Cristina, aula 47, que fala sobre procedimento para atrair entidade que não deseja se comunicar. Quando a senhora nos autoriza, a gente inicia. Podemos iniciar. Quem quer a palavra? Você, Ida ou Norma? Posso começar? Sim. Pode, não. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Então, aqui a senhora fala esse pedaço dentro do processo de invocação espiritual, alguns espíritos são convidados para reuniões, para conversações com convidados. E eles não aceitam o convite, porque aqui está falando que entende a partir do momento que essa pessoa, ele é obsessor desse encarnado. E ele fez ele fala, eu mandei fazer um trabalho de amarrar o obsessor. Esse trabalho quer dizer, tipo, igual aquele seria na Umbanda, Candomblé, seria esse tipo de trabalho, doutora Cristina? Deixa eu explicar a vocês essa questão. Algumas entidades, elas se negam a se comunicar, principalmente alguns espíritos de pouca elevação, porque a condição dos médios é idêntica à condição deles. Allan Kardec fala que um bêbado não pode aconselhar outro. É impossível. Como é que um bêbado pode dizer ao outro, deixe de beber, que ele mesmo bebe? Os espíritos que não têm elevação, eles são bem observadores. Ele observa os médios e seu comportamento. Se por acaso esse comportamento desses médios foi idêntico ao deles, eles se negam a se comunicar. Existem alguns termos em religiões afrodescendentes que diz que eu amarrei o obsessor, eu afastei o obsessor. Nenhum espírito se afasta de médios se eles não se moralizarem. Eles vão continuar ali e muitos caem nessa ilusão de dizer que tem o corpo fechado, que nada pega neles. O corpo fechado que muitos falam, na realidade, é apenas um ritual praticado por eles, porque os espíritos não vão atuar no corpo, eles vão atuar na mente, nos pensamentos. Como é que você pode ter um pensamento fechado? É impossível. O pensamento é um veículo de irradiação interna e externa que emana para tudo que é lado. Se o pensamento for positivo ou se esse pensamento for negativo. Então, alguns falam que aquele espírito não volta mais porque eu levei para bem longe, está trancado nessas regiões inferiores. Olha, o que afasta eles é você ser uma pessoa boa, honesta e caridosa. Isso afasta esses espíritos. Mas você pedir para alguém afastar um espírito e você não melhorar, você cria uma força de atração eletromagnética negativa e vai estar ali presente. Allan Kardec diz assim, aonde há sujeira, há moscas. Olha o que ele coloca. Então, o que é a sujeira? É o pensamento, que são as moscas, são aquilo que a gente vai atrair em termos de negatividade. Entendi. Obrigada, doutora Cristina. Depois aqui eu tenho também essa minha dúvida aqui. Que a maioria dos processos obsessivos são decepções amorosa, financeira, decepção de amizade que acabaram, aquela pessoa que amava, tem esse relato daquele amigo, que era amigo dele, depois ele traiu a esposa do amigo, né, que seria. E esse amigo
começou a beber, desencarnou. E aqui, a minha dúvida é essa aqui. Pode acontecer, quase a maioria desses casos, assim, esse obsessor, lógico, que está sempre junto com esse irmão encarnado, por algum motivo, lógico, de um passado do que essa pessoa fez. Então, ele fica ali até o desencarne, mas se consegue encontrar um hospital como, vamos falar, se tem essa sorte de encontrar um hospital como o do Maria Cláudia Martins, vai conseguir ajudar esse irmão. E se não conseguir, se não, como seria como aqui, vai até o fim, sempre tendo esse obsessor, vai ficar até o final, assim, sempre. Olha, se a gente não encontra a luz e não se envolve com a luz, nós estaremos na escuridão. Então, você pode encontrar uma igreja moralizada. Esse espírito vai pela condição energética da igreja. Você pode ser uma evangélica moralizada. Esse espírito vai pela condição do pastor que é moralizado. Não precisaria, em si, essa entidade encontrar o espiritismo para poder ir para a luz, de nenhuma forma. Mas é preciso que a pessoa que está sendo assediada, ela encontre a luz, onde vai refletir sobre esse espírito. E muitas pessoas não querem. Elas não querem compromisso, elas não querem perdoar, elas não querem amar. Fica muito difícil alguém que você não vê se convencer daquilo que você não quer que a sua melhore. Como é que eu vou me melhorar se você não quer se melhorar? Que ela possa se ajudar a si mesma, né? Ela tem que se ajudar a si mesma. Então, olha, os dramas da vida de muitos, quando encontra a luz, encontra as provas da luz, que são as dificuldades, as perseguições, para saber se você realmente quer a luz. Passou essa fase, vem a fase da paz e do conforto. O que esses espíritos buscam em você é muitas vezes ver você sofrer o que ele sofreu, chorar o que ele chorou, perder o que ele perdeu. E, no entanto, dentro da resignação, muitos perdem tudo, mas não perdem a fé. Esse espírito se convence que a vingança foi consumada, que ele não tem mais nada o que fazer ali. E ele vai ter que voltar para onde ele veio, ou a região inferior, ou ele vai se encontrar com a luz. Mas você respondeu às suas provas. Todas as religiões não vai livrar vocês das provas. Uns dizem assim, eu vou ser evangélico, porque lá não tem esse negócio de lei de causa e efeito. A causa e efeito não pertence ao espiritismo. É uma lei estabelecida por Deus para o mundo de expiações e provas, onde vocês têm que responder em quaisquer religiões que vocês forem. Independente do espiritismo, as provas têm que ser cumpridas. Obrigada, com certeza. Depois eu pus um ponto de interrogação aqui. Assim, que sabemos que na comunicações de causa e efeito, esse espírito muitas vezes vem desabafar as mágoas causadas pelo paciente. Seria quase qual esse que a senhora já me respondeu, né? Procurando uma consulta. Bom, acho que eu não sei porque eu pus esse ponto de interrogação. A senhora poderia me explicar, então, aqui para mim? Porque ele, quando tem que fazer, ele quer que a pessoa faça a oração, porque nós pedimos perdão. Para falar a verdade, é uma coisa incrível. Isso daí eu já fazia muito tempo, quando acontecia alguma coisa comigo, eu falava, oh, meu Deus, perdoa pelos meus pecados, pelo que eu fiz na outra vida, porque a senhora sabe que desde os meus 14 anos eu já queria conhecer Chico Xavier, que eu tinha falado para a senhora, que eu queria que a minha mãe me levasse de qualquer jeito, que me levasse lá no Chico. Então, eu já tinha essa coisa de não sabia o certo assim, mas eu sempre falava, oh, Deus, me perdoa pelos meus pecados e me perdoa pelos os pecados que eu fiz. Eu não sabia certo do obsessor, do irmão que fica. Então, eu queria que a senhora me explicasse esse pedaço aqui. É isso mesmo? Ele quer essa oração, ele quer que nós falamos
de coração que ele possa perdoar a nós? Olha, o perdão não está na oração, o perdão está nas atitudes. Uhum, Então, quando ele vê suas atitudes boas, uhum, quando ele observa que você realmente mudou, ele nem precisa da sua prece, só precisa ver o seu exemplo. uhum, Às vezes, quando muitas pessoas não mudam, eles vão orar para esses espíritos, eles chamam vocês de hipócritas. São hipócritas. Está orando para mim, mas não se ajuda. Está orando para mim, mas está do mesmo jeito. uhum, Fazendo o que fez comigo. Eles são muito sinceros na colocação deles. E essa sinceridade, muitas vezes os encarnados não gostam. E alguns dizem assim, doutora, o que é que eu faço para ajudar o meu perseguidor espiritual? Nada. Você vai fazer o quê? O estrago já foi grande. O que você tem que fazer agora é melhorar a sua condição. Mas eu posso orar por ele, ele não quer. Ele não quer sua prece. Mas eu quero fazer, não é bom, porque ele vai rejeitar. Você vai criar um confronto. Você imagine, Norma, você brigar com seu vizinho num dia e no outro você chamar seu vizinho para orar. Ele aceita isso? Aceita não. não. Ele vai dizer o quê? Eu acho que essa senhora aí, ela tem problemas mentais. Ela Hum. brigou comigo ontem, está me chamando para orar hoje. Fazer oração. A mesma coisa são os espíritos. Eles Hum. não aceitam. Porque é o que eles dizem, eu perdi tudo, eu fui massacrado, fui humilhado, e agora que orar por mim, eu não acredito nessa oração. Então, o que é que acontece com vocês? Vocês dependem do perdão deles, mas ele não depende da prece de vocês. Hum. Olha como a coisa é séria. Diferente. Verdade. Diferente. Ele perdoar, tudo bem, pessoal. Mas se ele não perdoar, com a prece ou não, ele vai em busca da lei de causa e efeito. E os problemas se agravam. Uhum. É o que eu digo para os pacientes. Eu digo, olha, o perdão vem de lá para cá. Vai depender dele. Tem uns que dizem assim, doutora, olha, eu já fiz um estrago tão grande, diga a ela que eu não perdoo ela, mas eu vou embora. Quer saber dela mais não. Mas não perdoou, mas também não vai perseguir mais. Está vendo como eles são sinceros? Sim, verdade. Obrigada, doutora Cristina. Depois eu tenho uma pergunta, porque quando eu vi que, escutando a aula, tem as perguntas dos que fazem. Uma pessoa que desencarnou, mas ela não aceita ainda a morte. Aí a senhora falou que eles fazem o sonoterapia, aplicam o anestésico, conversa com a pessoa, e essa pessoa pode passar muito tempo, muitos anos, vamos supor, sem aceitar essa morte, ou devagarzinho, assim, com os passar do mês, ela vai vai acertar essa morte. Vem os irmãos conversar. A questão da adaptação de vocês é mais o medo de nos ver depois da morte. Né? Um espírito com medo do outro. É. É complicado. Então, tem umas que gritam, tem outras que botam a mão no olho para não ver, e está todo mundo morto. Então, isso leva um determinado tempo para se adaptar, para se convencer realmente que você partiu. E algumas choram, entendeu? Quer voltar para casa, e a gente tenta ajudar com a maior paciência possível, mas quando a gente não consegue, tem que anestesiar, colocar para dormir, para se acalmar, para medicar, para depois de 90 dias tirar a medicação e ver como é que ficou essa situação. Então, Entendi. a questão da morte é interessante, que vocês já morreram tantas vezes, não se acostumaram ainda com morrer. Imagina. Então, para vocês, cada existência é uma novidade. Vocês não querem vir, mas quando vêm, não querem voltar. Que confusão é essa? Já Verdade. imaginou?
vai entender, Verdade. amado. Vai Aí não quer entender. voltar. É. Então, o que que acontece com alguns que vão reencarnar? Eles sofrem mais do que vocês que vão morrer. Porque eles sabem que, como desencarnado, não existe dor física, não existe fome, não existe sede, não existe nada. E agora ele vai mergulhar na matéria para responder os seus débitos. Ele chora mais do que um que vai nascer, do que um que morreu. Porque ele já formou uma família, todo mundo são sinceros, todo mundo quer ajudar. Tu imagina tu passar aqui 40, 50 anos convivendo com pessoas que você ama e você vai ter que romper isso. Então, o nascimento ele é mais complicado do que a morte. O nascimento, você nasce para o incerto. A morte, você nasce para a sua recuperação, é diferente. Impressionante. Você não sabe se sua mãe vai lhe abortar, você não sabe se você vai ser abandonado, você é uma criança na mão de um adulto, e agora? Mas quando você morre, você não é uma criança na mão de um adulto. Você é um adulto, criança, que vai se adaptar no mundo espiritual, pessoal, dentro da sua evolução. Então, a vida e a morte é uma diferença enorme. Porque o que a gente nota na hora do parto é só choro dos que vêm. É família lamentando em saber que o seu filho vai estar na mão agora de uma pessoa que talvez não saiba educar. Então, a dor da vida é pior do que a dor da morte, viu? É verdade. Eles, escusa, doutora, Então, mas eles adquirem. Escusa, Não, minha fala, Ida, fala. Mas eles adquirem uma família também no mundo espiritual, mesma coisa, no senso que essa família que a senhora falou agora de amor, de família no mundo espiritual, eles adquirem esse amor sincero ali, a mesma coisa do mundo material? Com a No mesma. mundo espiritual, a família que ele adquire aqui é É a de família acordo, dele, né? não é a família que ele viu na Terra, é a família que ele adquiriu dentro do conceito de evolução, entendeu? Pensa. Então, o que é que acontece? Dentro do entendimento daquilo que está sendo conversado, elaborado, então, é o que forma a família espiritual. Então, essa família espiritual, ela tem laços mais fortes do que a família material. Esses espíritos se conheceram, já conviveram em vidas passadas. Então, é um rompimento muito complicado, Que é. processo reencarnatório. Porque tu sai de um ciclo e tu vai para outro, O onde outro. tu vai ter que esquecer quem ficou aqui, mas tu vai ter que se adaptar agora com teu pai, tua mãe, tua família problemática que tu vai ter. E agora? E se um fala, eu não quero ir? Muitos falam, não quero ir, mas a determinação de Deus tem que ser De cumprida. Deus, mesmo que Deus, eu sei, Deus fala, não, agora você vai ter que ir, chegou sua hora, ele tem que fazer esse destaque com essa família e Vai ter que partir. vai ter que vir. Agora, alguns também, eles conservam mais a lembrança do mundo espiritual e sofrem menos. E guarda pouca lembrança do mundo físico. São aqueles que a gente chama de desapegados. Entendi. Entendeu? Então, durante a noite, no período de sono, eles se reúnem com essa família e os conselhos continuam. Mas ele não tem apego à família física. Tem apego à família espiritual. Família espiritual, que lindo. Ela é muito mais forte do que a família física. Do que a família fez. Isso é muito lindo. Esclarecimento muito claro. Depois, doutora Cristina, minha última pergunta, é que essa daqui a senhora falou da criança, que perguntaram, quando uma criança desencarna, ela é uma criança, ela não é preparada, não tem essa evolução, essa criança. Aí eu pergunto para a senhora, por exemplo, eu, como tinha esse meu tiozinho, que ele não era um tiozinho de sangue, mas como fosse, que o pai deixou ele lá com a minha avó, nunca mais voltou, e minha avó criou ele como fosse um irmão dela. Ele criou todos os netos da minha avó, todo mundo. Mas ele era como uma criança, muito inteligente, muito inteligente. Ele era assim, para falar com ele tinha que gritar porque ele era um pouco surdo.
mas ele falava, só que era um anjo na nossa família. E ele desencarnou. Então, eu queria saber assim, ele como é um especial, como ele acorda, aí eu sei que a senhora já me explicou, mas como ele é recebido, sabendo que ele fez essa passagem aqui, que ele foi um anjo para nós mesmos. Mas ele desencarnou, chega ali, ele ainda tem aquela memória assim de que ele não vai saber onde ele vai estar, ele era muito apegado com nós. Eu sei que a senhora já explicou que eles aplicam anestésico, mas sendo ele uma pessoa especial, como eu expliquei isso para a senhora, ou como se Olha, procede? vê só, Norma, sendo uma pessoa especial, ele não sabe distinguir o que é vida nem o que é morte. Uhum, Ele não sabe, está entendendo por quê? Ele não conservou esse sentimento, entendimento sobre morte. Muitas crianças especiais que partem numa determinada idade, na verdade, eles entram numa faixa etária de pensamento infantil, entendeu? Mas se você falar para ele que ele morreu, ele não sabe o que é isso. Então a gente vai tratando do lado dele neurológico, para ele uhum, adquirir a consciência espiritual, e depois que ele adquirir a consciência espiritual e não tem mais vínculo com o corpo físico, ele deixa de ser especial para ser normal. Ele tem uhum, plena consciência. entendi. Eu espero que no meu desencarne eu vou correndo abraçar ele, porque era meu vozinho. Mas está longe de tu partir. Você Agora acredita? não. Ai, tá bem, eu acabei com as minhas perguntas. Tinha uma dúvida aqui, mas eu passo para a Ieda. Caso mais, depois eu pergunto. Eu queria falar uma coisa sobre aganchar seu obsessor, doutoressa. Falando do obsessor, eu vou apresentar aqui que uma garota, uma pessoa que fala muito, não, fala menos uma vez por mês num obsessor, não, que ela quer encontrar esse obsessor, que ela quer viver com ele, que ela vive com ela, mas que ela não veja mais que ela quer ver. Aí esse obsessor, né? E eu ia ter essa continuação, que ela pede continuação para esse obsessor apresentar para ela. E nós, como estudante, né? Porque ela procura sempre me jogar no meio dessa conversa dela e eu me saio sempre fora, porque devo dizer para a senhora que eu não me sinto bem ao lado dessa pessoa. Então, nós como estudante, qual o procedimento que nós demos que apropriado para a gente operar em confronto dessa pessoa? Eu, como médium, posso ser atingida de qualquer forma, mesmo não condividendo essa ideia, que para mim é absurda, mas porque a gente estuda? Então, queria pedir um conselho. Olha, veja só. Nós temos que pensar mais no nosso anjo de guarda do que pensar nessas pessoas que estão em nossa volta nos perturbando. Existem pessoas que criam uma ideia fixa. O obsessor está ali 24 horas por dia. Ela alimenta essa ideia. Agora, aquele espírito pode estar ali porque ela está aprendendo e ela não quer essa ajuda. Criou-se um vínculo entre um e o outro bastante complicado. Então, para os médios se envolverem numa coisa dessa é muito complicada. Por quê? Tanto o obsessor como ela compartilham com todo tipo de pensamento negativo. Nem ela deixa ele se melhorar, nem ele deixa ela se melhorar. Veja que situação é essa. Aí, muitas vezes, quer envolver os médios nessa questão, porque quando chega aqui na sala periférica, com essa conversa, doutora, meu obsessor entrou junto aqui. Entrou o que aqui? Quem está aqui sou eu e a minha equipe. Ele não pode entrar aqui. Como é que entrou aqui? Agora você vai me explicar como foi que entrou aqui. Porque eu não estou vendo ele. Então, essas pessoas se aproveitam dessa situação para se tornar vítima e não admite um tratamento psicológico, não admite um conselho, não gostam de ser contrariada e joga a culpa no obsessor. A gente tem Entendi. que dar ouvidos ao que é bom, ao que é ruim, eu digo logo aqui.
Aqui dentro é proibido pensar negativo. Está ouvindo todo mundo aqui? Quem entra nessa sala aqui vai ter que se melhorar, pensar positivo. Porque eu vejo algumas situações imaginárias de muitos falar assim: olha, doutora, ele não larga de mim. Larga de você como? Ele quer. Porque eu não estou sentindo aqui em radiação, eu não estou vendo ninguém. Vamos parar com isso. Cadê seu anjo de guarda? Está onde? Eu tenho que jogar isso para um anjo de guarda, porque essa pessoa alimenta o obsessor e o obsessor alimenta ela. Ela não quer se melhorar. Eu não quero se melhorar. E o caso de eu frequentar, no senso que ela vem ali, a menos 3, 4 vezes no mês ela vem ali no reparto, porque é um jole, né? Uma pessoa que trabalha no hospital onde eu trabalho, mas é um jole. Ela vem, assim, menos 3 ou 4 vezes por mês ela vem no hospital. E quando ela vem no hospital, ela vem imediatamente no reparto onde que eu trabalho. E ela fala para mim assim, olha, quando eu chego aqui, eu me sinto bem, sinto de falar com você do meu obsessor. Eu falei, eu não quero saber. Eu falo, pensa no teu anjo da guarda. E eu me sinto mal, doutor, sabe como é? Mas não sei nem como refiltrar. Parece que estou faltando, mancando de caridade com ela, falta de consideração, não escutá-la. Mas daí eu fico mal, entendeu como é? Então eu não sei como me reagir, comportar. E eu falei, vou falar Mas com a é prima dela. fácil. Mentalmente, tu faz o Salmo 91. Pronto. Ok, Está tá fazendo o bem. Salmo 91 e o que tem ali de energia retorna para a própria pessoa. Viu? Ok. Aí eu queria perguntar também em relação aos médios desequilibrados, né? Quando esse médio está com o campo mental desequilibrado, a senhora fala aquela perturbação do desencarnado, quando se aproxima desse campo magnético, essa perturbação vem transferida para o médio, não? A minha pergunta é, pelo que nós estudamos, esse tipo de médio não pode participar de nenhuma sala reunião, né, de uma reunião. E quando isso acontece, por quanto tempo esse médio pode ser afastado dos trabalhos espirituais, no caso da senhora que fala aquela experiência que a gente tem do Maria Cláudia Martins? Olha, veja só, o tempo que ele vai ficar afastado é o tempo que eu vou ver as condições emocionais dele para voltar à reunião. Porque eu não vou descartar nenhum meio. Eu vou tentar recuperá-lo, se assim ele quiser. Agora, o que eu não posso manter é um estado de perturbação de uma pessoa onde as demais estão todas sadias, mas uma laranja podre no meio das outras vai apodrecer todas elas. É a contaminação fluida. Então, geralmente, o doutrinador chega para mim e diz: olha, esse comportamento nas comunicação está meio estranho, chama para conversar comigo. Então, eu digo: olha, esse estilo não é do hospital, não é estilo para a gente usar em mesa mediúnica, e tu vai entrar em tratamento comigo. Por enquanto, está fora de escala. Você tem que proteger os bons e cuidar daqueles que estão perturbados. Porque se de repente a negligência cair dentro de um hospital e você permitir que uma laranja podre fique no cesto, acabou, pessoal. Não tem como você renovar isso. Então, por mais complicado que sejam os médios, não são todos, alguns médios, eu estudo trauma de infância, que isso não tem nada a ver com mediunidade, isso tem a ver com psicologia. Eu estudo muitas vezes trauma de abandono, o comportamento, muitas vezes conjugal, isso vai influenciar. Complexo de inferioridade, veja que tudo isso ele jogou na mediunidade, e a mediunidade tem nada a ver com isso. O que é que esse médico está precisando? Tratamento psicológico. Mas eu não gosto de psicóloga que fica lá, coitadinho, tão bonitinho e sofrendo. Dessa daí eu não gosto. Eu gosto de psicóloga que ela mostra a você o que é ser. Aponta você que você está errado. Não é porque você pagou que a psicóloga vai dizer que você é lindinho ou lindinha. De jeito nenhum. Ela tem que dizer a verdade. Você é orgulhosa, é prepotente, você tem que melhorar. Eu gosto dessa linha de psicologia. Aquela linha que eu paguei para ser santa, consultório psicológico na igreja, para tu pagar para ser santa, não é de jeito nenhum. Consultório psicológico é para descobrir quem é você.
É como eu faço aqui quando eu estou no particular com alguns pacientes. Olha, doutora, porque eu sofro tanto, não sei o quê, não sei o que mais. Tu sofre tanto, tu faz as pessoas sofrer em casa. As pessoas não podem nem falar que você dá um grito. Mas, doutora, não é assim, não. É. Aí você vem dizer que você sofre. Eu digo, olha, a minha psicologia é de choque, estou logo lhe dizendo, viu? Você não venha contar santidade aqui. Porque aqui eu descubro quem é você, que eu faço as visitas nos lares. Então, você precisa de uma coisa chamada tratamento psicológico, não é tratamento espiritual. E muitos concordam, graças a Deus, vão e voltam à maravilha. Certo, ok. E então, eu tenho uma outra pergunta que o que pode acontecer a uma reunião mediúnica que o espírito que vem invocado seja um inimigo do próprio médium que está recebendo esse espírito? E nesse caso, qual é o procedimento do doutrinador? Se tem um momento ali. Olha, vê só, se for o inimigo do próprio médium, ele pode receber. Agora, o doutrinador não pode evocar o seu próprio inimigo para querer falar bondade para ele, né? Está errado. É, Isso está sim. errado. Então, você pode receber sim. Ah, pode. Agora, o doutrinador não pode você. Olha, Ieda, recebe esse espírito aqui, que é meu perseguidor, para eu falar com ele. Não pode. Certo. Ele vai Ah, encontrar uma dificuldade enorme, porque esse espírito vai dizer: você quer falar o que comigo? Bondade, caridade, você, eu não quero conversa com você. Então, ele vai encontrar dificuldade. nesse caso, com o médio que recebe ele, que é inimigo do médio que está recebendo esse espírito. No caso do doutrinador, ele teria que ser substituído por outro doutrinador, para que esse É. doutrinador fosse uma pessoa neutra. Mas um Ah, doutrinador para todo não mundo. pode É. doutrinar o seu inimigo desencarnado, né, pessoal? Então, muda o doutrinador. Já que aconteceu isso, outro doutrina. Esse espírito aceita. Mas se for ele mesmo, ele não aceita, não. Ok, tá bem. Ok, doutora, muito obrigada. Essas são minhas perguntas, eu já terminei. Tenho outras. Eu entendi bem a lição, eu preciso de um pouco de pergunta para fazer. Pode passar a palavra para a Rita. Obrigada, Ida. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Vamos para as perguntinhas do Mário. Eu tenho duas. O Mário, ele fala assim, na lição, fala sobre o tempo de reencarnação, de espera para uma reencarnação a outra. 30 anos para mundo de expiação e prova e 50 semi-regeneração. Mas muitas vezes escutamos falar de espíritos que estão na crosta terrestre por séculos. Então, como é possível que por todo esse tempo os assistentes espirituais não convenceram eles a irem para as enfermarias? O problema, seu Mário, não é nós convencermos eles. É os homens se tornarem almas boas, corações bons. Porque quem mantém espírito inferior na Terra são os seres humanos com seus pensamentos negativos. A justiça divina tem banido muitos espíritos para mundos inferiores, verdadeiras prisões, por causa do grau de evolução deles que não permite mais. Mas outros têm um grau de evolução que é permitido. Mas essa permissão, infelizmente, é dada pelos seres encarnados. O mundo passa por uma crise moral imensa, onde as pessoas estão adorando o satanismo como se isso fosse normal. Veja que cada um, numa transição, está procurando a sua afinidade. E isso é muito ruim para quem está indo pelo lado negativo. Quem está ficando na postura do cristianismo, esses irão se salvar. Mas os que estão partindo para a escuridão,
esses não têm retorno, porque não dá mais tempo, não. Obrigada. A segunda pergunta dele é: os espíritos que se definem obsessor, todos eles vêm de regiões inferiores, ou esses espíritos, eles também podem estar presentes aqui na crosta terrestre? Algumas entidades espirituais que não têm permissão de descer por causa do seu grau de inferioridade, realmente fica aprisionado a campos magnéticos. Não é grades, são campos magnéticos, que não dá para se deslocar. Mas outros que estão aqui na crosta terrestre, eles têm livre acesso. O carnaval é um livre acesso. A bebida alcoólica é um livre acesso. A droga é um livre acesso. Então, se as viciações deixassem de existir, esses espíritos deixariam de frequentar a Terra. Viu? Certo. Ok, essas eram as duas perguntinhas dele, obrigada. Agora eu passo para as minhas, não tenho muitas. A aula fala que muitos espíritos eles são convidados para participar das reuniões, mas não aceitam. Quando a senhora fala esse não aceitam das reuniões mediúnicas, eu entendi que não está falando que um encarnado foi lá fazer uma consulta, mas um trabalho interno de vocês, com esses espíritos que estão nas crostas, que estão jogados por aí, abandonados. Aí são convidados para irem ali. Eu entendi errado? Olha, os espíritos, a primeira etapa nossa é convidá-los para vir a uma reunião pública, para ouvir o Evangelho de Jesus. Mas o que acontece? Alguns aceitam internamente para depois ir para a mediúnica. Que a gente não vamos encaminhar ele para a mediúnica por causa das contaminações que eles traz. Então, o que acontece? Uma grande parcela de doentes, eles ficam. A outra parcela de lei de causa e efeito já é mais complicada. Eles não querem ficar. Eles querem ir em busca de vingança. Mas, na medida que a gente vai fazendo o convite, eles vão ficando mais sutis, vão ouvindo mais evangelho, aí vão aceitando o internamento. Depois que aceita o internamento, é que a gente convida para a reparação periférica, na comunicação mediúnica. Nessa reparação, a gente pergunta a ele, a dor que ele sente, o motivo que ele está há tanto tempo doente, fazemos as nossas anotações e dirigimos ele para o médium na comunicação mediúnica. E ali o fluido do médium moralizado já cura ele instantaneamente. Então é um passo gigantesco, porque ele já sai bom. E quem sai sem dor já sai leve, já sai feliz, para a gente ver a importância de vocês médios numa mesa mediúnica. Após aquilo, então, vem a segunda etapa, que é o tratamento psicológico das psicólogas espirituais. Conversa, conselho, vai se estruturando e, graças a Deus, eles se recuperam. Ah, ok. Então, como eles foram recolhidos, convidados para irem ser tratados, fazem, então, finaliza o tratamento, depois que eles estão já limpos de doença, na comunicação, né, com o médium para recompor o perispírito dele, que é diferente quando uma pessoa vai no hospital chorando porque está com uma obsessão. Nesse caso, que é uma minha segunda pergunta, que eu entendi que quando eles cedem, né? Quando a senhora fala que os espíritos superiores eles ajudam os desencarnados, mas ajudam muito mais os desencarnados que cansam de falar sobre o amor e o perdão. Então, nesse caso, é quando o encarnado vai pedir ajuda, né? Aí tem aquelas 4 semanas que o médio, o encarnado tem que ir no hospital 4
ou 2 meses, 3 meses, o que é necessário. É o tempo, então, que a espiritualidade está convencendo ele a perdoar, para depois, só depois, então, ser evocado. É isso? Olha, veja só, o nosso serviço de levantamento espiritual, quando você faz uma consulta, a gente coloca aqui, Rita, aí a gente olha lá, misericórdia. Tem lei de causa e efeito no meio, tem entidade lá fora, então pronto, o quadro de Rita é isso, tu já tem uma ficha. Então, o que é que a gente já sabe ali? Qual é o nome da entidade e onde ele está? Mas só que ele ainda não foi preparado para o processo de evocação. Tu tem que cumprir as 4 semanas. As 4 semanas que você cumpre é o preparo que a gente vai ter de cuidar dele para trazer ele. Quando você completou as 4 semanas, então você está livre daquele fluido dele. Então essa ação dele vai ser mínima. Não é uma ação máxima que venha lhe prejudicar. Por isso que a gente precisa de 4 semanas. Então, depois de 4 semanas, ele tenta atuar em você, mas ele encontra uma certa dificuldade. É aí que a gente começa um grande trabalho para trazer ele para cá, para o internamento. Dentro desse contexto, dá certo. Geralmente eles ficam. Mas o que eles não gostam é da evocação instantânea. Rita chegou agora. Então, não é um caso de emergência, é evocação. A gente evoca, mas eles não gostam. Sabe por que eles não gostam? Porque ele diz assim: você nem conhece ela, nem sabe o que ela fez comigo. E por que me evocaram? Por isso que a gente tem muito cuidado com isso. Primeiro, a gente tem que saber quem é Rita, qual o merecimento que ela tem. Porque se você não tiver merecimento, você vai ficar em tratamento. Mas também ele não vai ser evocado, não, viu? E essa seria a terceira pergunta, doutora Cristina, a senhora é danada, a senhora responde uma pergunta em tudo. Seria bem a minha terceira pergunta quando eu falo como é que a gente pode estudar a personalidade do encarnado para ajudar, né? Que para fazer uma desobsessão, a senhora fala que a gente precisa estudar essa personalidade, que é bem isso que a senhora está explicando para nós. A importância, então, dessas 4 semanas é. Então, toda vez que esse encarnado vai no hospital, tem uma nova consulta, um diálogo para poder entender. É isso que é estudar essa personalidade? No caso do encarnado, geralmente, eu, durante 4 semanas, eu avalio. Ele vai ser avaliado toda semana que ele vier aqui. Não é uma nova consulta. A consulta já está pronta. Então, o que é que a gente vai fazendo ali? A pergunta dentro do que ele colocou lá, motivo da consulta. Então, ele vai dizer o que é ali. Eu não durmo. Então, eu pergunto a ele, você já está dormindo? Estou não. Enjoo e mal-estar e dor de cabeça, ainda sente? Sinto não. Então, ele está evoluindo dentro do tratamento. Ele só não está dormindo, mas outros sintomas ele está. Então, significa que o tratamento está tendo êxito. Tem uns muito negativos, viu? Que chega aqui e fala assim, tô do mesmo jeito. Do mesmo jeito como? Que tu entrou de cadeira de roda e está andando. Eu digo logo assim. Ah, doutora, é? Do mesmo jeito? Tu entrou de cadeira de roda, pela tudo, tu está andando, como é que tá do mesmo jeito? Agora, ele diz isso para ser vítima, sabe? Para eu dizer assim, ô coitado, o que é que tu tem? Vou resolver o quê? Diga, coitadinho, como Quero, assim? Vem para cá com esse negócio. mas, Então, o que doutora, acontece? deve ser. Eles querem ser protegidos como se eu fosse a mamãe dele. Eu não sou mãe de jeito nenhum. Ele está aqui para ele se erguer. Então, doutor, só tem razão. Eu cheguei aqui com a coluna torcida, mas olha, eu já estou andando, né? Agora sim. Correto o que você está dizendo. Você dizer que não melhorou nada, são pessoas que todo dia você pergunta a ela, como é que você vai? De mal a pior. Pelo amor de Deus, eu nem pergunto mais isso. Eu conheço um assim próprio, vivo convivo. Conhece, não é, Meu Ida? Deus, Pronto, é mesmo acho assim. É que mesmo assim. De mal a pior. Nada para mim dá certo. A minha é vida, só complicado. Deus na causa. É, esse Meu, discurso eu já conheço. parece que eu vejo todos os dias essas coisas. Doutoressa, eu vou. Escusa, Rita, desculpa. Terminou.
Não, se é uma pergunta dentro do que eu estou falando, pode ser, Ieda, que tu não perca o fio da conversa. Não, não, vai, porque eu vou perguntar Ah, ok. não, do espírito, do espírito. Ok, Dentro dela. então, doutora Cristina, certo. Então, nesse caso, nessas 4 semanas, e é importante que esse encarnado em terapia de desobsessão, ele assista às palestras, tem uma importância, faz parte da terapia. Faz parte da terapia. E há espíritos também que perseguem o paciente, que ele começa a aceitar a ideia da palestra. E os dois melhoram. Então, no momento que a gente está fazendo uma palestra no hospital, tem aqueles 30 encarnados e 300 desencarnados? Tem, sim, estão ali. Agora só entra quem quer alguma coisa. Quem quer bagunçar não entra, não. Os médicos espirituais deixam entrar, não. Só entra os que são comportados. Se for com agressividade, eles ficam lá fora. Não permite, não. Hum, Para eu não perder o fio, doutora Cristina, eu posso te fazer uma pergunta sobre isso que a gente está conversando, mas que Pode. não é dentro. Quando o hospital está funcionando, que estão entrando as pessoas encarnadas, que estão ali fazendo a sua consulta, sendo medicado, também estão entrando, está funcionando para o mundo espiritual, entrando espíritos desencarnados em outras salas, fazendo outras coisas também com os médicos? Tinha de um lado Olha, desencarnado. olha, a gente não para 24 horas por dia. Vocês param para dormir. Espíritos não dormem, né? Então a gente trabalha 24 horas. Porque a dimensão nossa não é de vocês. Então, na dimensão de vocês aqui tem 8 macas. Na dimensão de lá pode chegar a 200 macas. Entendeu? Então, já que o mundo espiritual não ocupa espaço, nós temos um espaço amplo para atender. Nós não vamos nos incomodar no dia de reunião, tem outras equipes para atender também quem está chegando. Então, isso é um trabalho de 24 horas por dia que não para. Ah, o hospital está sempre ativo, entendi. É imperativo. Aí, nesse caso aí, agora, doutora, você me desculpe, Rita. O Vai, vai. hospital, nós vamos abrir agora o hospital. Já está funcionando? Não? Já tem médicos, espíritos, médicos que estão trabalhando lá? Agora ainda não. E eu vou Me veio esperar uma, por me vocês. veio uma gosta agora, já me veio uma. Diz que nós Já estamos tem aqui médico, já estudando. tem enfermaria, já tem tudo. Oh, Deus, que maravilha! Já tem Essa, internamento, tem tudo. dona. Tudo trabalhando. Hoje eu até na oração, na hora da noite, eu falei sobre essa frase, porque é o dia todo que eu fico pensando nessa coisa, que quando o Cristo fala, quem é você? E ele fala, eu sou uma legião, que não era só um espírito que estava perturbando, mas eram muitos. Eu disse, meu Deus, é possível que agora que a gente seja mais propenso, doutora Cristina, a ataques como médium, para ter uma desunião entre nós? Olha, o que eu mais pretendo é harmonia entre os meios. Eu digo sempre a Silvandinha, as suas costas é para aguentar chicote, sua cabeça para aguentar pedrada e suas pernas para aguentar paulada. Sabe por quê, pessoal? Porque em nome do Cristo, às vezes você é agredido não pode agredir. Porque você tem que ter uma postura de exemplo, de dedicação. Acredito que aqueles que estão empenhados dentro do papel do cristianismo não vai ser contra o cristianismo, vai ser a favor dele. Então, eu gostaria que todas apoiassem Rita, porque eu sei que não é fácil estar à frente de um trabalho. Você está à frente de um trabalho, eu estou à frente de diversos hospitais. E eu jamais deixo de apoiar todos. Eu apoio a todos. Agora, quando eu vejo exagero, eu sei separar muito bem o jogo do trigo. Exageros eu não gosto, tá entendendo? Mas eu sei que você
Eu sei que Francisco abraçou uma tarefa que não é fácil. É uma tarefa de perseguição, é uma tarefa de ingratidão, que o médico tem que estar preparado psicologicamente para tudo, está entendendo? Mas para tudo mesmo. Então, eu não tenho hoje preocupação com o médico que eu trabalho, porque a doutora Patrícia trabalhou com ele 8 anos. Como ela é psicóloga, ela trabalhou muito bem essa questão de personalidade, ação, reação, como se comportar. Eu já peguei o caminho feito, certo? Mas o que acontece? Por mais que você faça, muitas vezes não é reconhecido. Uhum. Deixa para lá, faz tua parte, segue teu caminho. Agora, Certo. nós temos que ser gratos. E uma das coisas que eu não admito é a ingratidão. Isso eu não acho justo de nenhuma forma. Formei uma diretoria aqui só de pessoas que fundaram esse hospital. Estão aqui há mais de 20 anos. Porque eu quero uma diretoria que ela tenha a minha cara e o meu comportamento. E os antigos têm isso. Então, são pessoas maravilhosas, não tenho nada que falar deles. Agora, para se fazer hospital, é preciso a união de todos. Então, eu tenho aqui mais de 300 voluntariados. Mas se um se virar contra mim, eu não vou me virar contra eles. Mas uma coisa eu tenho que colocar: disciplina. Disciplina eu tenho que colocar. Então, o que é que acontece? Vocês são maravilhosas. Vocês têm seu Mário como apoio. Vocês são pessoas que querem realmente que a coisa aconteça. Se ajudem. Não dê ouvido a conversas aqui nem ali, é como eu sempre digo. Porque, para mim, o mais importante são as dores que eu tenho que tratar, que vai bater na minha porta. São crianças perturbadas, são recém-nascidos que acabaram de vir ao mundo e que precisam desse hospital. Mas quem não precisar, eu respeito, está indo embora, não posso fazer nada. Mas eu não posso ir embora. Eu tenho que ficar para socorrer essas almas. Mas o que não entenderam a minha mensagem, eu deixo o livre-arbítrio para todos eles. Posso fazer uma outra pergunta, Obrigada. Rita? Você que tem Vai. mais. Não, Pode É, eu tenho escrito a minha pergunta, pode fazer. Eu não esqueço, não. tá. Então, eu queria perguntar, doutora C. Cristina, eu fiquei muito triste o fato quando a senhora fala daqueles espíritos, não, que na casa da casa de lei, de causa de lei e efeito, não, que esses espíritos malvados vai atacar a criança, né, para não atacar para fazer pagar os genitores, não? Então, mas a senhora acha isso é justo porque ele fez mal, esse genitor fez mal para esse espírito, para esse obsessor. Mas por que ele vai atacar a criança que não tem nada a ver? Se a mãe ama com essa criança, o pai ama essa criança e ele vai aproveitar não sou eu fiquei muito triste com essa coisa. Como é que pode a justiça Tinha divina sem permitir Eu uma nada, vou coisa explicar a dessa? você. Olha, também é. as crianças que nascem com evolução espiritual, elas têm todas as proteções. É por isso que muito espírito que praticou o mal, ele tem medo de reencarnar, porque ele sabe o que ele vai encontrar e sabe as vítimas que eles fizeram. Então, como uma pessoa em vidas passadas, ela praticou tantos delitos nele, e de repente ela na infância já começa a sofrer as consequências disso tudo. Infelizmente, os que evoluíram, por isso que eu digo a vocês, a necessidade da evolução. Vocês um dia vão nascer como crianças, mas se evoluírem, não serão crianças perturbadas. Mas se não evoluírem, qual é a defesa que o campo magnético de vocês vão ter? Não tem defesa nenhuma. Não tem. Então, às vezes eu vejo crianças autistas com um grave processo de obsessões espirituais. E quando a gente vai ver o que fizeram em vidas passadas, é muito complicado. Mas eu não vou abandoná-lo, eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar também do próprio perseguidor dele. Mas existe uma coisa nele que a gente esbarra, ele não tem evolução. E na medida que ele vai crescendo, ele deixa de ser criança
e vai se tornando ali um pré-adolescente violento. Veja a origem. É diferente do outro que tem evolução, que é um Travou. pré-adolescente que estuda, que quer trabalhar, que vai com a religião, criou em vidas passadas. Entendi, tá certo. Ah, porque eu fiquei um pouco triste por aquela coisa ali. Falei, mas por que que deve atacar a criança que é inocente quando que pode descontar nos pais, né? Que foram os pais que fizeram mal para esse espírito. Ok, obrigada. A minha Por favor. última. Nada, Ida. A minha última pergunta, doutora Cristina, é dentro de um processo obsessivo de um SEMI, eu pus exemplo, um SEMI-HE, que ele, do que eu entendi, ele está com bem raiva, né? Ele já está pedindo ajuda. Então, quando tem essa conversação do doutrinador, quando inicia, o doutrinador, eu fiquei me perguntando como é que começa esse diálogo, porque pode chamar ele de irmão? Boa noite, irmão, que a paz do Senhor. Como que é essa frase inicial para esse diálogo? Um exemplo. Veja só, geralmente a frase inicial, nós falamos que a paz de Deus te envolva, no que nós podemos lhe ajudar. Estamos aqui para mediar questões de vidas passadas, mas a gente precisa saber de você o que foi que aconteceu. Se está sentindo dores, se a gente pode sanar essas dores, se está perturbado, como a gente pode te ajudar com a prece, entendeu? Parou aí agora, vamos ouvir o relato deles. Então, em cima desse relato, ele fala que tem dor, então vamos aplicar fluido anestésico. Eu estou me sentindo sujo, vamos aplicar dispersivo circular. Então, todo esse encaminhamento a gente vai fazer, pessoal, dentro do amor e da paciência desses espíritos. Às vezes é um pouco repetitivo, às vezes palavras muito curtas, ou não querem falar nada, mas você já fez a sua parte. Agora você tem que fazer a dele. Tá certo? Obrigada, doutora Cristina, eu entendi direitinho. Muita paz Obrigada. para todos. Obrigado a Amém. vocês também. Ai, doutora Vamos fazer a Cristina, nossa queria parte. fazer uma Obrigada. pergunta rapidinho só, pessoal. Faça. Posso? Um minuto. É Olha, da minha irmã Tereza, que usa oxigênio, que a senhora falou que não é kármico, o problema dela é médico material. Esse já foi o quinto médico, e ela saiu triste de lá. Ela falou que ela não vai desistir, né? Como eu falei, a doutora Cristina falou que é médico material, para ela tirar o oxigênio. Ela falou que ela vai continuar, que o médico achou que é por causa da coluna dela que está imprensando um pouco os pulmão. E ela já tinha ido num dos melhores especialistas de São Paulo de coluna e ele falou que não era. Então, era isso que eu ia falar para a senhora, que ela usa oxigênio direto, com a saturação muito baixa, como a senhora já sabe. Ela falou, estou morrendo aos poucos essa semana para mim, que eu falei, não, você tem que ser forte, forte. Nós vamos procurar outro médico. Continuamos, né, doutora Cristina? Não que vamos desistir, lógico. continue. Eu estou acompanhando o caso, viu? Sim, tá bom, então. Muito obrigada. Obrigada imensamente. Mestre amado Jesus, de joelho aos vossos pés, pedindo, Senhor, que o doutor Pietro visite todos os lares da nossa irmã, trazendo paz e harmonia aos corações aflitos. Em teu nome, Senhor, damos por encerrado nosso estudo. Boa noite para todos.